Por que Natan Rufino odeia tanto o calvinismo? O Natan Rufino, que é um pastor da seita Verbo da Vida, que tem no seu eixo doutrinário os ensinos, né, de Kenneth Hagin, sobre as palavras proféticas, né, o rema, enfim, é uma seita com confissão positiva, que depende muito, né, da suprema divindade do livre-arbítrio para determinar que as coisas aconteçam. Então, o Natan Rufino, ele tem um ódio contumaz contra o calvinismo, é, provavelmente porque ele é pastor aí dessa religião que a IPB considera uma seita. A IPB, na sua mensagem, a fé reformada, na sua pregação, desbanca, né, a teologia que rege o pensamento dessa seita. Então, assim, há um ódio que tem aí fundamento nisso daí. Mas há também algumas outras razões. Natan Rufino, ele provavelmente ele faz uma projeção, né, do seu passado, e ele projeta de forma má, né, contra o calvinismo aquilo que de alguma forma regeu a sua vida, o seu pensamento, que foi os pensamentos que ele constantemente fala de Raul Seixas. Se você notar, ele repete isso. Eu assisti já 3 vídeos do Natan Rufino criticando o calvinismo, e ele sempre menciona um caso da música de Raul Seixas, em que ele menciona o Judas, e aí o Natan Rufino faz algum tipo de aproximação aí do hinduísmo que influenciava o Raul Seixas, e daquilo que o calvinismo ensina à luz da Bíblia, que Deus decreta, determina. Então ele tem uma projeção inversa, odiosa contra essa que foi, sem dúvida alguma, algo que o influenciou ou que o incomodou, enfim. Então ele tem raiva e ele projeta contra o calvinismo isso daí. Você nota até mesmo quando ele fecha os lábios, né? Quando ele fala com raiva, classifica o calvinismo de maniqueísta, enfim, há suas expressões, né? Até bem baixa mesmo. Quando ele fala, os 5% de cocô, ele repete isso constantemente em vídeos que ele critica o calvinismo, né? Então ele provavelmente tem um ódio por causa dessas críticas, por causa que a mensagem reformada é uma mensagem contra a confissão positiva do rema dele, né? Então há uma arma, ele se arma, e infelizmente pessoas que não concordam com ele nisso aproveitam-se dele nessas críticas baixas que ele faz do calvinismo, sem nenhum compromisso com a história do protestantismo, se aproximam dele para usar ele como aquele que vai fazer o serviço sujo, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui uma parte de um vídeo recente do Natan Rufino, que ele solta aquelas bravatas dele, conhecida, né? Ele, porque é muito prolixo e ele fala muito rápido, trazendo informações e algumas ironias e piadas, as pessoas acham que se trata de alguém que tem profundidade, né? Ele repete constantemente as informações, ele não lida com os textos bíblicos que falam da providência, ao contrário, ele procura enfraquecer o entendimento desses textos. Ele mesmo, que é um dispensacionalista, já provou que ele, se preciso for, ele nega aquela questão lá do texto de Tessalonicenses, da apostasia, né, que virá sem primeiro, né, Cristo não virá se primeiro não vier a apostasia. E aí ele traz aquilo como se fosse o arrebatamento, enfim. Então eu vou mostrar aqui para vocês como
na ânsia de criticar o calvinismo, sempre não mencionando o que a Bíblia de fato ensina, né, no ato soberano de Deus, nas ações soberanas de Deus, eles até mesmo se aproximam do teísmo aberto, né, da teologia do processo, né? Então veja só, num vídeo recente dele, intitulado aqui Calvinismo, um tumor maligno no corpo de Cristo, né? Ele geralmente tem essas afirmações bem pesadas, né? Então vamos ouvir aqui o que ele diz. Eu vou falar sobre o controle de Deus sobre todas as coisas. Eu quero desmistificar algumas ideias, tá? Eu sei que é muito comum no meio evangélico a gente usar esse jargão. A gente sempre fala isso, né? Tá no controle de Deus, tá nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz, Deus escreve certo por linhas tortas, Deus dá o frio conforme o cobertor. E o objetivo desses adágios populares, né, que às vezes até a gente repete dentro da igreja, fazendo uso até de versículos da Bíblia, o objetivo é dizer que tudo o que acontece, não importa o que seja, mas tudo o que acontece, acontece porque Deus quer, porque Deus determina, porque Deus tem um plano maior, porque Deus vê tudo como ninguém consegue imaginar. E às vezes o próprio Deus, através dessa sua grande soberania e dessa posição privilegiada, ele consegue fazer com que coisas ruins sejam usadas para o bem. Na verdade, isso não é muito bíblico não, sabe? Nós estamos pegando emprestado filosofias hinduístas, espíritas, onde dizem que há males que vêm para bem. Mas no cristianismo, eu sei que alguns de vocês talvez não saibam disso, mas no cristianismo os males vêm para o mal mesmo, tá? Esse negócio de males que vêm para bem é a ideia de que Deus está no controle de tudo, inclusive usa o próprio Satanás para fazer o bem aos seus filhos. Eu sei que tem textos da Bíblia que são confusos, são difíceis de serem interpretados corretamente. E é exatamente por isso que alguns pregadores, pastores e teólogos mais cerebrais, né, metidos a sabichões, eles querem ter respostas filosóficas, intelectualizadas a respeito de problemas espirituais. Mas questões espirituais, elas não são resolvidas através de raciocínio, de inteligência. Você notou? Ele zomba dos adágios populares, que são adágios que, apesar de serem muito simplórios, refletem um pensamento teísta, refletem a influência do cristianismo na sociedade que vivemos. Mas ele fala que não. Ele então nega o fato de que Deus usa até o mal para fazer o bem. E aí ele diz assim que isso não acontece, que não é bíblico e tem alguns textos na Bíblia que são confusos. Bom, a Bíblia diz que Deus, ele faz todas as coisas para a glória do seu nome. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. A Bíblia diz sim que Deus transforma mal para o bem. A Bíblia diz, como no caso de Paulo, que foi dado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, e ele ali diz que aquilo aconteceu para que ele não se gloriasse. Então, o que eu costumo dizer é que críticos do calvinismo como esse aqui não lidam com os textos bíblicos, e não tem nada de filosofia, não tem nada daquilo que ele está falando, que precisa ser acadêmico para distorcer isso, é só ler, né? Então o Nathan Rufino, na verdade, ele tem um ódio do calvinismo e ele não nota que no uso dos termos ele se opõe às escrituras. A escritura que ele mesmo, pelo jeito, não tem muita dificuldade de torcer se ele assim desejar. Mas ele, em toda a sua zombaria, em toda a sua crítica, ele coloca as coisas de uma forma muito pejorativa, muito baixa, e realmente não compensa você trabalhar com essa forma dele expor. Agora, aquilo que ele apresenta de forma clara, que seja um debate mesmo, a gente pode até tratar, mas é sempre repetindo, né? É sempre repetindo que Agostinho trouxe o maniqueísmo para a igreja. Bom, o maniqueísmo o que era? Era a luta do bem contra o mal, né? A luta eterna do bem e do mal.
O calvinismo põe Deus acima disso, né? E tem um outro que é bem próximo dele, mas fica chamando o calvinismo de estoico, né? Também é outra furada, né? Porque se assemelha muito aos argumentos de hereges, que quando querem dizer que a Trindade não é bíblica, começa a falar é pagã, e fica repetindo isso. A imortalidade da alma é pagão, né? E aí eles entram nessa mesma linha de argumentação. Então, Nathan Rufino, na verdade, ele só tem um problema contra o calvinismo, que é ele mesmo. Ele tem alguma dificuldade emocional, histórica, não superada, e ele então descarrega em cima do calvinismo essa projeção inversa, negativa, odiosa que ele teve, que ele tem desse passado que foi muito constrangedor aí para ele. E que nós continuemos crendo no Deus da Bíblia, né? E não precisamos de zombar daquilo que a Bíblia afirma e faz parte de nossa fé diariamente. Como disse Jesus, tudo está sob o domínio de Deus, né? Mesmo quantos fios, né, de cabelo há em nossa cabeça, mesmo a importância de um pequeno pássaro, tudo está no domínio de Deus, porque a palavra diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que Deus te ilumine e te proteja na verdade.